Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos aí iniciando o capítulo 6, a formação dos Estados Nacionais. Vamos entender aí como foram construídos países como a Alemanha, como a Itália, como a França, entre outros aí, como foram construídos esses países, como foi formado o conceito de Estado e nação. Nós iremos discutir nas páginas 124 a 127, ok? Do livro. Abram aí, vamos iniciar a nossa discussão, ok? Para entendermos a formação dos Estados Nacionais, é necessário entender o quadro geral anterior, né, à formação dos Estados Nacionais. O que estava ocorrendo? Um declínio da monarquia, né, principalmente se você pegar com as revoluções que estavam ocorrendo, a figura do monarca, do rei absolutista, estava sendo ultrapassado, então começa a decair a figura da monarquia e uma ascensão da burguesia. Esse declínio da monarquia colaborou para que houvesse então essa ascensão da burguesia, certo? Então, quem eram os burgueses? Os burgueses eram ex-camponeses, que eu expliquei isso para vocês já em aula, mas o camponês não pertencia ao senhor, mas pertencia à terra. Então ele estava ali preso, ligado à terra em todo o tempo, mas ele não era escravo, ele era servo. O camponês era servo. Qual é a diferença, professor? É que ele poderia ir e vir, ele era livre e ele não trabalhava 100% da sua vida de graça. Ele trabalhava um período chamado de corveia, que era um período em que ele trabalhava exclusivamente para o dono da terra. E depois que passava esse período da corveia, ele poderia trabalhar para si. O que ocorre é que com o melhoramento do clima, certo? Ocorre um melhoramento do clima, algo que não dependeu deles, mas dependeu da própria natureza, e também um desenvolvimento de técnicas de arar a terra, ocorre então um crescimento da produção, né, do campo. E esse crescimento gera um excedente de produção. Que excedente é o que sobrou. Você comeu, você deu para a sua família, mas ainda tem em grande excesso. O que é que se faz quando tem um excedente? Comercializa. Você vende. Se você tem muito em grande quantidade, você precisa vender. Então, esses camponeses, né, que eram servos, eles acabam, né, se tornando comerciantes e comerciantes ricos, e eles acabam se tornando burgueses. Eles compram títulos de nobreza e entre outras coisas mais. Então há uma ascensão da burguesia nesse período, certo? Ocorre o fortalecimento do senhor feudal, né? A nação, o país, o conceito de país, de nação não existia, tá, gente? Então, aquele povo que falava a mesma língua, que estava sobre o mesmo território, ele era fragmentado em pequenos microestados dentro de um estado só. Em quem era o dono desses pequenos microestados? Os senhores feudais. Então ele mandava em uma certa região, em um conjunto de cidades, em um conjunto de vilarejos, em um conjunto de terras, em que ele mandava naquele conjunto de terras. E o senhor feudal tinha os camponeses, os servos que trabalhavam para ele, e tinha também cavaleiros, tinham exércitos para os proteger. Então aquela terra pertencia ao senhor feudal, e nesse momento ocorre um fortalecimento da figura, né, do senhor feudal. O senhor feudal, ele é um nobre, certo? O cavaleiro também é um nobre, mas não está ali, né, não tem o poder da nobreza monárquica, né? Não é um monarca. Então o senhor feudal, ele é dono do seu feudo, né, da sua área ali, seu pequeno microestado, no qual ele governa juntamente com todo o seu poderio gerado pela presença dos cavaleiros e de um exército. Essa nobreza, que são os senhores feudais, né, ela se opõe aos burgueses, vocês vão entender, certo? Enquanto os nobres representam o campo, porque os feudos, né, que era a terra dos senhores feudais, os feudos eles estão majoritariamente no campo.
Os burgueses representam a cidade, porque lembrando, os burgueses eles eram camponeses, mas agora eles são comerciantes, certo? Então o comércio ele ocorre nas cidades, nos grandes centros. Então enquanto os senhores feudais, os nobres fortalecem o campo, os burgueses eles fortalecem as cidades. Ocorre também nesse período, certo? Nos fins da Idade Média, uma crise política e econômica na Europa gerada pelas cruzadas. Então, vai ter um capítulo em que eu vou estar explicando especificamente sobre as cruzadas. Eu não vou estar me detendo aqui, mas rapidamente explicando. As cruzadas, elas eram levas, né, de exércitos montados por cristãos, né, grandes marchas de exércitos montados por cristãos da Europa sobre a liderança, né, da igreja em direção a Jerusalém para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos e devolver aos cristãos. Então, as cruzadas eram guerras religiosas, certo? Eram verdadeiras guerras religiosas para tomar o poder de Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Só que os cristãos perderam mais do que ganharam nessas cruzadas. Houve um investimento muito grande do Estado, houve um investimento da igreja, houve um investimento de senhores feudais, de nobres, de burguesia, mas houve um grande prejuízo, certo? Gerado pelo fracasso das cruzadas. Outro, outro momento, né, anterior, o quadro geral ali anterior à formação dos Estados Nacionais, era que os comerciantes eles não estavam satisfeitos. Por quê, professor? Porque com a descentralização do poder, por conta que o poder não estava na mão do rei, mas ele estava dividido entre o rei e os senhores feudais. Então o poder era descentralizado. O rei ele era um representante máximo, mas ele não mandava em tudo. Ele não mandava em tudo. Quem mandava eram os senhores feudais e cada senhor feudal mandava em seu feudo. Então o poder era descentralizado. Isso prejudicava os comerciantes, certo? Por quê, professor? Porque quando os comerciantes eles precisavam se deslocar de uma cidade a outra, de uma região a outra, certo? Eles precisavam sair, como por exemplo os comerciantes de Lyon, na França, precisam chegar a Gênova, certo? Na Itália. Eles iriam passar por diversos feudos. Em cada feudo que ele passava, ele tinha que pagar impostos que eram cobrados pelos senhores feudais. Só que esses impostos eles aumentavam da noite para o dia e um feudo o imposto era um pouco mais barato, no outro o imposto era super caro, não havia um padrão, não havia um padrão de impostos, os impostos eram muito caros, em uns feudos muito barato em outro, variava de preço, todo feudo que tinha que passar tinha que pagar esses impostos e os comerciantes, os burgueses, eles sentiam a necessidade de uma centralização, que fosse um imposto único, que fosse pago a uma pessoa só e eles pudessem circular por aquelas terras. Eles viam na figura do rei a saída para o fim desses vários impostos, porque se o rei centralizasse o poder nas suas mãos, certo? Se o rei centralizasse o poder em suas mãos, ele cobraria um imposto apenas e eles poderiam transitar por todas as áreas ali daquela região, daquele território, sem ter que estar pagando em cada território que passar um imposto. Então isso facilitava a vida dos comerciantes financeiramente, logisticamente e entre outras formas. Eles viam que a descentralização do poder era prejudicial aos negócios, ok? O surgimento do Estado, gente, não foi um processo rápido, pelo contrário, foi um processo muito lento, né? Para vocês terem uma ideia, estava chegando ao fim, nesse momento, 1000 anos do regime feudal. Então a Europa ela estava, né, dentro desse regime feudal. Por mais que a figura do senhor feudal estava fortalecida, nesse momento ela começa a decair, justamente gerado pelas pressões da burguesia para que haja uma centralização do poder na figura do rei.
Então não havia mais espaço nessa sociedade gerada pelo dinheiro, certo? Pela economia, não havia mais espaço para a figura, né, do senhor feudal que descentralizava, fragmentava o poder. Então era necessário que chegasse um fim a esse regime. Mas o surgimento do Estado ele veio para substituir o regime feudal e não foi fácil. A Europa já estava, né, há cerca de 1000 anos vivendo nesse regime. O fator de fato decisivo foi a aliança do rei com a burguesia. Então os reis eles se uniram com a burguesia, porque se de um lado o rei não era prejudicado pela cobrança dos impostos dos feudos, já que os senhores feudais também pagavam impostos aos reis, mas por outro lado eles eram prejudicados porque de fato eles não tinham poder nas mãos. O poder estava sobre os senhores feudais. Se eles quisessem romper a aliança com o rei, eles rompiam. Então, os reis gostaram da ideia da burguesia de ter um poder centralizado, por poder então mandar e desmandar quando e onde quisesse. E não iria perder financeiramente porque teria um imposto, né, um imposto geral, né, um imposto padronizado que seria cobrado. Isso favorecia eles. E favorecia a burguesia porque iria ter um imposto padrão, pagar uma só pessoa e um poder centralizado. Então, primeiro surge o conceito, né, a ideologia, a ideia de Estado, e depois surge uma ideia de nação. Então, o que é nação, professor? Nação ele é o conjunto, né, de culturas, costumes, né, idiomas, religião desenvolvido, né, por pessoas que se fixam em determinada parte, em determinado território. Eles se fixam ali, eles têm uma cultura em comum, eles têm costumes em comum, eles falam o mesmo idioma, têm geralmente a mesma religião, eles se fixam então naquele território. Isso é uma nação, certo? O Estado é diferente. O Estado é um conjunto político, certo? Administrativo, que aí ele tem regras, tem leis, certo? Tem um certo território que é delimitado com fronteiras, tem um governo que é soberano sobre aquele território, existe um regime político com uma constituição, além de uma força militar. Então, nem sempre dentro de um estado existe uma só nação. Às vezes dentro de um estado existem diversas nações. Por exemplo, nós podemos citar o caso da Espanha, né? Existe dentro da Espanha diversas nações. Como assim, professor? A Espanha é um estado, mas existem povos que são diferentes, que não se reconhecem como espanhóis, como os bascos. Eles querem um próprio país, o país basco, né? Mas há uma luta muito grande da Espanha para que não ocorra, e eles se tornaram apenas uma região administrativa independente, mas ainda pertencem à Espanha, certo? Então, são uma nação dentro do Estado. Então, um Estado é um conjunto político, administrativo. A nação já se refere a pessoas, a cultura, costumes, idiomas, religião, certo? Então, pode existir várias nações dentro de um mesmo Estado, ok, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né? Não é um assunto muito complicado. E se não tiverem alguma dúvida a respeito de algum conceito, de alguma parte do conteúdo da aula de hoje, retornem ao material, revejam o vídeo, façam alguma pesquisa se necessário. A atividade eu vou estar mandando em áudio para vocês, ok? Gente, tudo de bom para vocês. Tenham um bom dia e boa sorte aí nas atividades. Tchau!